O sistema viário de Porto Alegre e o trânsito que sobre ele circula tem problemas que estão acumulados ao longo dos tempos. Nós vamos conversar com o secretário de Mobilidade Urbana, presidente da EPTC, Luiz Afonso Sena. É um prazer, secretário, conversar com o senhor a respeito de um tema tão atual e, ao mesmo tempo, de um problema tão difícil de administrar, que é o problema viário, o problema do trânsito. Nós vemos aí o presidente da Anfávia dizer que nós atingimos o pico de comercialização e produção de veículos este ano. E esses veículos vão para as ruas das cidades. Então, o trânsito é um processo dinâmico. É um processo que tem que acompanhar a utilização das vias públicas. E isso é uma coisa muito difícil, porque depende de financiamentos, depende de obras. E Porto Alegre não tem sido muito pródiga. Há alguns anos nós temos aí obras que estão já quase que necessitando de uma alteração, de uma reposição, de uma conservação. E isso não é culpa do secretário, evidentemente, nem do prefeito, mas é um problema que nós precisamos debater. Sem dúvida. Para mim é um prazer estar participando do programa, mais uma vez. Na realidade, a questão de trânsito, eu acho que nós estamos daqui para frente vivendo um momento muito especial, o país vivendo. Como tu mencionasses, a Anfávia dizendo que atingiu o pico, e outros picos vão estar sendo atingidos daqui para frente por uma razão muito simples. Nós vivemos uma década perdida, chamada no passado, e agora nós estamos entrando num ciclo virtuoso de crescimento da economia, em que uma das manifestações, materializações desse crescimento é o surgimento de uma nova classe média, em que algumas consultorias estimam que o tamanho da classe média brasileira vai dobrar. E um dos itens que caracterizam a classe média é exatamente a aquisição de bens de consumo, em que o automóvel lidera. Isso aí é estimulado pelo poder público. Exatamente. E com razão, porque nós temos aí a isenção do IPI, exatamente, que provocou um pico na aquisição de veículos. E assim como se diz que brasileiro não vive sem rádio, eu acho que brasileiro não vive sem carro também. Não há brasileiro, por menos poder aquisitivo que tenha, que não ambicione a ter o seu veículo particular. Isso aí vai para as ruas. Vai para as ruas. E o secretário tem que administrar isso aí. Mas o interessante em relação a isso, e eu tenho procurado sempre comentar, que essa experiência que o Brasil está vivendo agora, e as cidades brasileiras estão vivendo agora, não é a primeira vez no mundo que tem cidades que tem muito carro. Então, na realidade, o que nós temos procurado fazer é nos espelharmos, inclusive pegar o aprendizado dos outros países, das outras cidades mundo afora, que já viveram essa experiência. Né? E se observa que, neste caso, a solução, se é que tem solução para um problema dessa magnitude, passa necessariamente pelo quê? Primeiro, por um aporte importante de recursos e principalmente qualificação do transporte público. Então, nós vamos passar agora daqui para frente ter uma realidade que inclui tempos maiores de viagem, ou seja, alguns níveis de congestionamento. As cidades, para ter um exemplo, como Los Angeles, por exemplo, em que lá em Los Angeles tem mais carro do que pessoas. Existem 2 carros por pessoa. Aqui nós temos 2 pessoas por carro. Estamos baixando, e isso que está acontecendo, esse movimento agora em cidades como Porto Alegre, por exemplo. Mas lá, a forma que o pessoal enfrentou, num primeiro momento, foi cada vez criar mais vias. Então chegou num ponto em Los Angeles em que o espaço urbano, o percentual do espaço urbano dedicado ao automóvel era maior do que razoável, se esperava do ponto de vista razoável. Então o que aconteceu? O pessoal hoje começou a se dar conta que viviam num ambiente, das populações mais ricas do mundo, né, vivia num ambiente hostil, quer seja do ponto de vista de dedicar excessivamente espaço aos automóveis, quer seja pela poluição causada por priorizar o veículo. Aí começar a priorizar o que eles chamam muito do car sharing. Era priorizado o veículo e... Isso, aí passa a ser o transporte público, aí investe no transporte público, em as pessoas usarem mais de uma, a pessoa usar o automóvel e coisas desse tipo, né? E aqui em Porto Alegre, e é interessante, nesse breve histórico que eu faço, aqui em Porto Alegre também tem uma tradição longa de preservação
do meio ambiente, que é uma das características que diferencia, inclusive, Porto Alegre das outras cidades. Então não se vai mais fazer como fez o Loureiro da Silva, quando fez a Farrapos, que traçou uma reta e tirou tudo que tinha na frente. Isso não é mais razoável no Porto Alegre século XXI. Então, sim, nós estamos inclusive aí abordando um dos aspectos, né, da expansão, né, e da possibilidade dessas obras, que é a questão de ter que desapropriar. Isso. Isso é muito sério. Ninguém vai imaginar que a poder público deixe de abrir uma via porque não quer, porque não tem vontade política, que envolve outros aspectos, inclusive jurídicos. Exatamente. Que dificultam e que encarecem. E a questão ambiental hoje é uma questão extrema. Hoje ela está na ordem do dia, no Brasil, de uma forma geral, né? Mas aqui no caso de Porto Alegre, nós temos uma legislação extremamente rígida do ponto de vista ambiental, e eu costumo dizer que as árvores aqui em Porto Alegre, elas têm nome, sobrenome e vão ter CPF logo em breve, e logo não pode morrer impunemente, é exemplo de qualquer ser vivo que tenha nome, sobrenome e CPF. Então nós temos uma preservação muito grande, e isso tem também impedido que a expansão de vias, né? Nós não podemos também, nessa questão ambiental, o secretário sabe melhor do que eu, de chegar ao exagero também, né? Sem dúvida. Eu lembro, né, e vou aqui rememorar rapidamente, que quando se abriu ali a beira-rio, ali né, houve manifestações políticas e até objetivas, até jurídicas, né, de que não se poderia derrubar determinadas árvores ali. Na realidade eram maricás ali que nasciam à beira do rio, mas que eram utilizados como pretexto para obstaculizar a realização da obra. Isso aí tem que ser dosado, né? Claro, sem dúvida. A preservação ambiental tem que ser uma preservação que vise basicamente ao essencial. Claro, né? Não pode ser impeditiva de pedir que... Mas de qualquer forma, entendo que ela faz parte do conjunto que compõe o cenário da cidade. Em certo aspecto é um obstáculo ao administrador também. É um obstáculo, mas é uma opção que a cidade fez. Né? Então, como se fazer isso e achar esse equilíbrio? Então, nesse particular, o que eu quero dizer quando eu uso esse exemplo é que, por exemplo, simplesmente abrir novas ruas, destruir casas e derrubar árvores para fazer rua, é um cenário que eu diria quase improvável hoje. O que nós temos que fazer? São obras localizadas para procurar dar maior fluidez para o tráfego, tá? Mas fundamentalmente investimento em transporte público, melhorar isso, mas sabendo que nós não vamos mais ter a realidade que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, em que o sujeito ia almoçar em casa, que era porque era tranquilo, andava. Hoje a gente tem uma outra realidade, este número de automóveis é crescente, e ao poder público cabe o quê? Buscar um equilíbrio, harmonizar, que a circulação seja mais eficiente, mas sabendo que e isso é muito importante, quer dizer, não podemos vender a ilusão de que vamos andar como andávamos há 15 anos atrás. Isso vai ser praticamente impossível. Agora, tem coisas a serem feitas. Obras, alguns túneis, viadutos, que melhorem a circulação. Nós temos ainda algumas situações esdrúxulas, como uma sinaleira embaixo de um viaduto, na entrada da cidade, por exemplo, que tem que ser resolvido ali. Então, no viaduto Leonel Brizola, nós precisamos fazer uma trincheira, né, para fazer com que o pessoal que venha da Farrapos em direção à saída da cidade, para Canoas, por exemplo, fique passando, e os veículos que estão entrando em direção à perimetral também tem um fluxo contínuo. Então, o senhor falou em perimetral, se me perdoa a interrupção. A perimetral foi, digamos, a última grande obra, né, no trânsito em Porto Alegre. Levou um tempo enorme, demandou desapropriações em grande quantidade, difíceis naquela região, porque é uma zona nobre de Porto Alegre, me refiro especialmente àquele trecho ali da Carlos Gomes. Né? E, no entanto, hoje a perimetral é uma sucessão de congestionamentos, basicamente, na minha visão de leigo, secretário, me corrija se não for, pelo excesso de sinaleiras. A cada 200 metros uma sinaleira. Né? Isso aí é absolutamente contrária à ideia, né, de uma via quase expressa. Esse talvez tenha sido